frente? Qual é a prioridade de sua gestão frente ao Conselho? Biênio é... Na verdade, nós temos um modelo onde cada presidente fica um ano, mas tem a possibilidade de reeleição. Acho que reeleição vale para quem faz um bom trabalho, e é o que a gente vai começar a trabalhar agora. O exercício do voto também para eleger os conselheiros? Não. Nós temos um modelo que se chama de terços, né? Todo ano nós elegemos um terço, e eu fui eleito para o terço como conselheiro para os 3 anos, né? 2023, 24 e 25. E assim que fui eleito como conselheiro, tivemos a eleição de presidente, e aí estou presidente para o ano de 2023, mas também com o cargo de conselheiro por 3 anos. Agora você vai responder a primeira pergunta que eu atrapalhei. Quais são os desafios? Donato, a gente tem 2 grandes desafios, né? Além do conselho ser uma representação, né? O Corecon, o Conselho Regional de Economia, é uma entidade de classe. E eu digo que a gente tem um desafio da porta para dentro, que é, eu não vou dizer assim o básico, que é a valorização do economista. Acho que todo conselho tem que valorizar a sua própria profissão. Mas existe uma distância muito grande do conselho com muitos economistas na cidade. Para você ter uma ideia, menos de 10% dos estudantes de economia que se formam entram no conselho. Por quê? Pergunto eu. Eu acho que o conselho... Está faltando a chegada do conselho a essa gente? Esse é um ponto que é o problema da porta para fora, né? E eu digo isso porque eu sou de uma geração nova. Eu acho engraçado que quando eu fui eleito, eu olhei aquela galeria de ex-presidentes, aí minha cara é muito diferente pela minha idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 33 anos. 33, bem mais, tem uma aparência menos, e a convivência também com juventude nesse trabalho até pouco tempo atrás, lhe deixa ainda bem distante do perfil do economista padrão, né? Exato, Nonato. E eu lembro que um dos pontos principais na faculdade era uma falta de posicionamento real do conselho em problemas dentro da nossa sociedade. E que eu digo que é a porta para fora. Os 2 problemas, eles se resolvem conjuntamente, né? A gente teve a situação sobre a diminuição do ICMS, né, que foi um ponto muito importante na nossa economia, do ponto de vista de combustíveis, do ponto de vista de telecomunicações e também energia elétrica. O Conselho não havia se posicionado sobre isso. A gente tem que ter prós e contras. O Conselho, como uma entidade representativa de classe, mas ao mesmo tempo uma entidade importante dentro do setor econômico, tem que se posicionar. Então os economistas, e dentro da faculdade de economia é uma ebulição de pensamentos mais progressistas, mais conservadores, mais à esquerda, mais à direita, mas isso é um debate bom. E o conselho não se posicionava dentro dessas questões. Então, uma das minhas missões da porta para fora é trazer ao debate, a gente vai chamar de cartas rápidas ou análise sobre os temas importantes. Taxa do lixo nós estamos discutindo agora na cidade de Fortaleza, é fundamental. Vamos ter a reforma tributária, que é fundamental. E vários outros pontos de política econômica, política fiscal, nas 3 esferas de poder. O conselho precisa se posicionar, o que é bom para a sociedade, o que é ruim para a sociedade, o como deve ser feito, qual é a melhor maneira ortodoxa. Dentro dessa porta para fora, o conselho ganha representatividade na sociedade e também entre os nossos pares, e com isso eu resolvo o grande dilema da porta para dentro. Economistas, não só os mais novos, virem ao conselho, darem sua contribuição, mas principalmente grandes mentes que estiveram no conselho e hoje não estão. E eu estou querendo fazer essa volta desses economistas, são porque é principal. Marcantes que deixaram lastros de participação que podem ser trocados, né? Exatamente. De ideias. Exatamente. Para mim, Nonato, está sendo um grande desafio, né? O pessoal me conhece muito mais pelo trabalho no SANLA, por algumas outras visões muito mais focadas em juventude, mas a minha formação é de economia, meu mestrado em economia, meu doutorado em geoeconomia. E eu me sinto muito honrado de, nos últimos 2 anos, estar falando muito na mídia nacional, muito na mídia local, sobre eventos políticos, eventos econômicos, como isso afeta o nosso dia a dia. E eu disse ontem no nosso evento do Conselho que a vida é como um barco. A gente procura escolher o rumo que o barco vai, mas chega o oceano, muda a maré e nos coloca
em desafios que são maiores do que a gente. E o meu objetivo nesse ano é fazer com que o Conselho se torne importante para os economistas e principalmente para a sociedade, que muitas vezes procura uma visão isenta, que não seja de governo nem de oposição, mas que seja importante principalmente para o bolso dela. Mestre Paulinho da Violas diz: faça como o velho marinheiro que diante do nevoeiro leva o barco devagar. Você vai chegar devagar, mas concentrado acima de tudo em valorizar a categoria. Exatamente. Carla Moura, bom junte-se dia. a nós. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vindo mais uma vez, prazer. Inclusive, Igor, enquanto você comentava sobre a questão, né, do ICMS, da taxa do lixo, Igor trouxe muitas contribuições aqui para a nossa equipe de reportagem, né? Enquanto conselheiro, o Corecon sempre participa aqui, a gente sempre faz questão de ouvir, porque é uma instituição extremamente respeitada e muito importante mesmo. E é interessante esse seu ponto de vista, porque realmente sempre que a gente escuta diferentes conselheiros, são diferentes pontos de vista, diferentes opiniões, e aí eu fico curiosa nessa questão de trazer com esse elo com a faculdade, né? Os planos, então, são trazer o Corecon para dentro das universidades, é isso? Como é que seria essa construção? Não só para dentro das universidades, Carla, para dentro da sala de aula. Eu disse assim, se eu tiver que ir panfletando dentro de sala de aula para cada aluno e dizendo quais são os benefícios do conselho, eu farei. Eu acho que a gente tem poucos cursos de economia, mas esses cursos de economia formam pessoas brilhantes. Nós temos o atual secretário da Fazenda, veio dos cursos de economia da Universidade Federal. Nós temos secretários do Tesouro, membros de bancos internacionais, dirigentes de bancos nacionais, não só no mercado financeiro, mas nas empresas privadas, no setor público. Então, existe um arcabouço muito grande de economistas com grande relevância nacional e internacional que saíram daqui das nossas universidades. E o meu objetivo é mostrar que o conjunto de pensamentos, o conjunto de ideias e debates dos alunos é importante, porque quem vai resolver os grandes problemas econômicos daqui 10, 15 anos é quem está hoje na sala de aula, né? Eu digo assim que os melhores economistas, a gente nunca sai muito da sala de aula. Eu mesmo agora no final do ano estava fazendo uma pós-graduação, dando um curso de pós-graduação, porque eu acho que isso faz essa visão dos novos alunos, coloca da gente ideias e pensamentos que não são estáticos, e a economia não é estática. Toda hora acontecimentos políticos e geopolíticos influenciam o nosso pensamento. Então nós vamos entrar nas universidades, conversar com os chefes de departamentos, com os reitores, para mostrar como o conselho pode estar presente lá dentro e trazer para fora. Além disso, desse posicionamento claro que nós vamos ter em temas polêmicos, a gente não pode se abster de temas polêmicos. Vamos trazer também debates a nível nacional, com economistas nacionais, para que a sociedade esteja mais ligada e, principalmente, o setor empresarial. O setor empresarial, que é o grande setor, a locomotiva do nosso Estado, principalmente aquelas grandes empresas que abriam capital e continuam com a sede aqui, que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, vamos estar presentes. E eu digo isso por quê? Porque eu recebo no meu celular dúvidas de várias pessoas e também de parlamentares. Agora mesmo vamos fazer uma comissão especial de assessoramento econômico parlamentar para ajudar o destrinchamento das medidas políticas econômicas estaduais e nacionais, para que a gente possa transformar o economês na razão lógica de ser. Tributar, um ponto é bom, é ruim, melhora, diminui a qualidade, o que é que precisa ser feito na parte de burocracia? Então, de uma maneira geral, Carla, é chegar nas universidades, nos parlamentos e principalmente nas empresas e transformar todo esse cenário econômico em visões claras e reais. Olha, o horizonte de longo prazo tem essas dificuldades e essas oportunidades. A gente acredita que esses setores são os que vão ter mais interação econômica, esses vão ser mais difíceis. A nossa análise de dólar é essa, a nossa análise de visão do Brasil no médio e longo prazo é essa, é transformar o economês na realidade. Esse vai ser a nossa visão do conselho e, principalmente, eu trago na minha bagagem, como empresário, como pessoa que trabalhou no terceiro setor na cultura e como professor, essa visão coletiva de mundo. E eu quero trazer essa visão coletiva de mundo para dentro do conselho. É bom saber. Eu fiz uma cadeira de economia no tempo da comunicação social e eu vi uma coisa interessante. A relação
do professor era para quem ia fazer a economia. E eu que estava lá cumprindo apenas uma obrigação, eu dizia assim, não estou entendendo nada. Mas achava interessante quando você fala de destrinchar o economês, para que também em meios de comunicação como o rádio, as pessoas saibam. Né? Quer um exemplo? Vou puxar já o caso Americanas. Então todo mundo está lendo, ouvindo falar do rombo da Americanas. O que é que isso vai impactar na vida do cidadão comum, dos aplicadores, os que têm realmente ligação com a Americana? Vamos falar para o povão? Vamos falar para o povão. Vamos lá. A grande maioria dos bancos digitais hoje, que foi uma das maiores revoluções de inclusão digital no nosso país, foram os bancos digitais. A grande maioria deles você coloca o seu dinheiro lá e ele fica rendendo um pouquinho, né? Eles dão um rendimento básico. Quando a Americanas mostrou essa situação negativa, vários dos fundos que compõem esse rendimento pouquinho caíram. Então, pessoas que têm suas pequenas aplicações perderam dinheiro. Então, quando a gente tem um efeito, que eu vou falar agora o economês, a gente teve uma alavancagem demasiada do risco sacado da Americanas. Em bom português, ela pegou dinheiro emprestado demais e não consegue pagar. Na prática, essa dívida dela vai impactar em pequenos poupadores de bancos digitais, em gente que tem previdência privada e que esses fundos de previdência têm títulos da Americanas, vão perder dinheiro. A gente está falando de 45 mil funcionários no Brasil. Podem ser demitidos. Já foram avisados ontem. 45 mil funcionários, Nonato. Imagina uma família com 4 pessoas, qual é o impacto que vai ter isso na economia da gente. E, além disso, nós temos toda uma cadeia de suprimentos, direta e indireta, que deve ter aproximadamente pelo menos 250 mil pessoas que fornecem direto ou indiretamente para as lojas americanas. São 3 mil lojas. É uma empresa de mais de 100 anos. É uma situação dificílima e que nós não podemos deixar de acompanhar isso, porque vai influenciar a vida do padeiro da esquina. Eu falei até engraçado que diz que o toldo das Americanas ali no centro, né? É quando chove, todo mundo vai pra lá, né? Nem o toldo da Americanas vai proteger mais o pessoal da chuva. Então, é uma situação que o Conselho vai acompanhar muito e que envolve também justiça, né? A gente pode estar falando no sistema de fraude, mas que isso envolve a vida de todo mundo. Nós estamos às 10 horas, antes de você ir embora, mulherzinha. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, porque a sua gestão também começa com um novo governo, né? Qual é a expectativa? Como é que você já tem visto aí esses primeiros dias de governo Lula? Carla, eu acho que todo governo que começa tem geralmente aquela lua de mel de 100 dias, né? Eu acho que esse governo não tem muito lua de mel, né? Porque é um terceiro governo, o presidente Lula está indo no terceiro mandato, então isso é um pouco diferente, a gente nunca teve isso na nossa história, né? Agora, existem pontos que eu gosto de dizer que não são a espuma, né? Uma coisa são aquelas grandes manchetes, né? Que a gente ocorre, que isso impacta, às vezes, positivo ou negativamente no Brasil, mas existe o denso. E o que é o denso que eu analiso? Primeiro, a gente tem uma secretaria especial do Bernardo Api relacionada à reforma tributária, e eu acho que esse é o ponto mais importante desse governo. Por que isso? Porque quando a gente fala de um governo mais à esquerda, que é um governo do presidente Lula, a gente está falando de diminuição de pobreza e de desigualdade. E na prática, quando a gente olha os exemplos do mundo inteiro, a diminuição da pobreza e da desigualdade não se deu por canetada. Não se deu por pessoas iluminadas em ministérios. Se deu por tecnologia, diminuição de cobranças de impostos e produtividade. E no Brasil, a nossa produtividade só pode ocorrer quando o sistema tributário for mais fácil. Não precisa ser menor, mas precisa ser mais fácil. E o que acontece? Se nós aprovarmos a reforma tributária, não só isso vai avançar o nível de investimento privado, mas isso induz as empresas nacionais a, na prática, contratarem melhor. Vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje, a melhor maneira de construção é sistemas pré-moldados, mas no Brasil é mais caro porque é considerado indústria. E aí a gente tem que fazer a obra no local e vira serviços, e é mais barato. Então, o nosso sistema tributário induz as empresas a serem menos eficientes. Empresas menos eficientes têm trabalhadores com menos
salários menores, e isso faz com que a desigualdade aumente. Então, na prática, se a gente quer um país mais moderno, menos desigualdade, a gente precisa reformar o nosso Estado. Então, o que eu estou analisando nesse governo? Eu estou analisando essa reforma, eu estou analisando a possibilidade de o acordo Mercosul-União Europeia, que é fundamental. Acho que agora essa reunião em Davos, a gente viu não só o ministro Haddad, mas a presidente Ursula von der Leyen da União Europeia falando sobre a oportunidade. Então, isso não é a espuma, isso é realidade. Se nós fizermos isso, a nossa produtividade e a nossa capacidade de realmente diminuir a pobreza vai aumentar. E por que, Nonato? Porque nós estamos com uma taxa de desemprego de 8%. Mais 2, 3% é quase pleno emprego para o Brasil. Aí você diz, isso é bom? Sim e não. Sim, porque as pessoas estão empregadas. Não, porque o gap entre pobres e ricos está muito grande. E a gente só melhora o gap com produtividade. E esse é o grande cerne desse momento. Vou voltar a falar aqui um pouquinho sobre a presença do Haddad no Fórum Nacional de Davos, que você citou. O ministro foi ao evento munido, inclusive, de decisões que ajudem a reduzir o déficit estimado hoje em 231 milhões e meio? Aproximadamente. Bilhões. Falei bilhões, é bilhões. Qual é a possibilidade de isso acontecer na prática? A gente sabe que na teoria já existem teses importantíssimas de realizar, de equacionar o problema, mas continuamos ainda no zero. Exato, Nonato. Bom, dois pontos interessantes que a gente tem que fazer uma comparação. Primeiro, quando ele fez esse anúncio, ele fez uma digressão, por assim dizer, da seguinte maneira: olha, o déficit vai existir, vai ser menor, mas ele vai continuar existindo. A gente tem planos de aumentar a receita e alguns planos de diminuir a despesa. Ponto negativo: a despesa foi muito pouco cortada. Isso é questionável. Você tem um governo de esquerda, governos de esquerda gastam mais. Isso faz parte do jogo da política, faz parte da escolha da sociedade ao eleger o presidente Lula de gastar mais. Agora, quando ele fala sobre ter mais receita, é uma hipótese, como você disse. Quando ele fala em 260 bilhões serem arrecadados, isso pode ou não acontecer. Nós só vamos descobrir isso ao longo dos meses na arrecadação. Porém, tem um ponto muito positivo, que é mais importante, talvez, do que os próprios números. É a credibilidade. Quando você diz que, olha, nós vamos ter um déficit entre 0% e 1%, você está sinalizando ao mercado que, de fato, o governo agora não cumpre essa meta de zerar o déficit, que seria ideal, e ter o superávit de 1%, 2%, mas mostra que existe um caminho. O pior de governos é você falar algo e essa fala ser uma mentira. Você passar algo que de fato não vai acontecer e todo mundo sabe. Haddad falou mentira? Não, ele falou a verdade. O ponto é esse. Ele falou que vai diminuir, não vai zerar, mas vai tentar fazer isso. Então eu acho que esse é um bom começo. Agora, no meu ponto de vista como economista, os gastos do governo vão precisar ser revistos. E quais são as revisões? A gente tem 200 bilhões de benefícios fiscais de diversos setores econômicos. Esses setores realmente precisam continuar com esses benefícios? Seria cortá-los? Cortá-los ou diminuí-los. Programas sociais. Programa social como Bolsa Família é totalmente bem aceito pela esquerda, pela direita, por toda a sociedade. Vamos reforçar esse programa. Agora, você tem outros programas que talvez não sejam tão bem feitos. Exemplos? Olha, a gente teve durante muito tempo distribuições de gás, até o próprio farmácia popular, que também é considerado importante, mas eu pergunto, a gente tem dados efetivos sobre isso ter o impacto do que se gasta, do que se coloca na rua? Porque entre você criar a farmácia popular e subsidiar farmácias privadas para dar o remédio, qual é o mais barato? O problema do Brasil é que a gente cria muitos programas, independente dos governos, e a gente demora muito para fazer análise, e o programa fica e o gasto aumenta. Então, acho que o objetivo que o governo precisa fazer também é quais programas efetivamente são bem... o dinheiro público tem uma efetividade, que a gente vai mantê-los ou aprimorá-los. Agora, quando a gente fala da maneira macro, eu acho que as palavras do Haddad foram muito bem colocadas. A gente tem um déficit, vamos fazer o possível para arrecadar e diminuí-los, mas não vai ser agora. E agora nós vamos tentar fazer um arcabouço fiscal
que no futuro a nossa dívida caia. Eu acho que isso tem uma palavra de credibilidade que começa positivamente. Você já trabalhou em TV, em meios de comunicação e sabe que a gente vive economicamente dos patrocinadores. Exatamente. Eu vou pedir o intervalo e vou aproveitar para a despedida da nossa Carla Moura. Ela só trabalha meio expediente. É o que eu digo assim, o talento dela permite-se a isso e o ganho também. Olha, quem já é daqui já sabe, então, às 11h45 tem Jornal Jangadeiro na tela da TV. 101,7 Fortaleza. Incorporando-se também aqui a mesa de debates com Igor Macedo de Lucena, o Yuri que está de volta. Você assim, entra cedo, vai merendar, tomar seu café e volta às 10 horas. Bom dia, Nonato. Bom dia quem está acompanhando aí o Jornal Jangadeiro. Ô, Igor, eu falava ainda há pouco sobre a questão de trazer o Corecon para os estudantes, para os novos e para os já também que passaram por lá. Eu estou vendo aqui no site do Corecon, tem uma enquete, queremos te conhecer melhor. Uma pesquisa que tem o intuito de conhecer melhor os economistas em busca de oferecer parceria mais direcionada. Já faz parte da... Já faz parte. Já faz parte. Eu estou vendo aqui e diz assim, olha, é o Corecon chamando o seu pessoal para conhecê-los e eles também conhecerem a entidade, né? Exatamente. Nonato, é muito fácil eu falar aqui um conjunto de ideias que não só apresentei na minha campanha dentro do Conselho, mas também com os nossos conselheiros. Agora, o espectro de pensamento é muito vasto. Então a gente entra com redes sociais, com nossos e-mails, nosso site, e a gente quer escutar os economistas da cidade, e principalmente do nosso estado. 2 pontos que nós vamos ser fundamentais é abrir as seccionais no norte e no Cariri, Juazeiro. Não existe no interior? Existiu no passado, não existe mais. Por quê? Porque existe uma descentralização econômica, existem pessoas que precisam trabalhar com a economia, entender as áreas do Conselho no norte do nosso estado e também no sul, e principalmente o desenvolvimento econômico do nosso estado do interior é muito mais complexo e mais, eu acho que hoje, urgente do que a nossa capital. Eu falei ontem que Fortaleza se tornou, nos últimos anos, a capital mais rica do Nordeste. Depois de décadas, talvez, pela nossa idade, né, mais de 100 anos, nós passamos Recife, que foi a nossa capital, quando o Ceará ainda era uma província de Pernambuco, e Salvador, né? Então, por que nós não conseguiríamos transformar o Ceará no estado mais rico do Nordeste, como nós fizemos com a capital? Acho que esse vai ser um dos desafios também dos nossos gestores públicos. Isso tem que ser pensamento a longo prazo, né? Não só pensar no mandato, né? Pensar a longo prazo, diversos mandatos, pensar para além do seu mandato, né? Yuri, as melhores políticas públicas são políticas que não são de mandatos. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Um dos motivos porque o Ceará e Fortaleza se tornaram tão importantes foi um conjunto de medidas. E vamos analisar aqui pragmaticamente. O presidente Temer fez, ainda no governo da presidente Dilma, que o atual governador de São Paulo começou o projeto de privatização de portos e aeroportos. O nosso aeroporto foi privatizado durante o governo Temer, né? Os recursos que também vieram do Banco do Nordeste foi durante gestões de diretorias que vieram ainda do governo da presidente Dilma, completamente diferente, né? E a gente teve a própria prefeitura e o estado do Ceará com incentivos fiscais, como por exemplo, uma diminuição do querosene, valores de incentivos do estado para que os voos pudessem vir. Então, olha, a gente teve políticos de diversas matrizes econômicas, de diversos projetos, em um só objetivo, que era a melhora do Ceará como um hub internacional. O que aconteceu? Quando se instalou, ainda no final, antes da pandemia, nós chegamos a ter 50 voos internacionais. Hoje o Ceará mudou sua cara internacionalmente. Por quê? Porque todas essas políticas não são políticas de governo, se tornaram políticas de Estado, que transcendiam a visão política. E é assim que o mundo funciona. O mundo, através da transversalidade, que é a política de Estado, e principalmente dentro disso tinha uma estratégia. E hoje a gente não vive mais sobre a égide da economia em si e da política em si. Hoje a gente vive sobre a égide da geopolítica. A geopolítica
são aspectos econômicos influenciando a economia, a política, e aspectos políticos influenciando a economia. O planeta inteiro está desse jeito. Então, o Ceará precisa também pensar geoestrategicamente como ele quer estar daqui 50 anos. Independente se vai ser de direita, de esquerda, se vai ser A, se vai ser B, se nossos líderes. Aquela cultura de prefeitos do interior, do passado, não tão distante não, que achava, não, isso aqui eu não vou mexer, não, o que eu vou fazer é só aqui pro meu governo. Eu vou dar um Vai exemplo. se beneficiar Não, eu vou... Entrava o outro, aí tira isso daqui, que isso aqui é do outro. Não, e pior, já tinha prefeitos, principalmente no interior, era uma política muito triste, que o prefeito não queria uma indústria, porque queria que as pessoas ficassem independentes do emprego da prefeitura. Isso não existe mais. Eu converso com vários prefeitos do interior. Hoje é uma briga para arrumar indústria, porque eles sabem que isso modifica a sociedade, né? Então eu acho que o pensamento está mudando, a visão política está mudando. E dentro do conselho, a gente está aqui também para aconselhá-los da melhor maneira possível, das melhores relações possível, da melhor ortodoxia. Eu acho que essa é a palavra que está sendo necessária. Você tem o DNA político. A impressão que me dá é que também você pretende um dia ocupar algum cargo político no Estado? Nonato, eu não tenho essa visão hoje. Eu tô falando do DNA porque o pai dele foi vice-prefeito. Meu avô foi vereador em Aurora. Aurora, pai da minha mãe. Meu pai foi vice-prefeito de Fortaleza. Então o DNA é bem longo, né? A árvore genealógica está demonstrando isso. Tá, existe isso, mas eu gostaria de ser bem aberto que o ser humano é um animal político, né? Eu acho que eu não preciso de um mandato público para fazer política. Externar suas ideias políticas. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me dão, que os meios de comunicação me dão. Hoje eu publico artigos e dou entrevistas diariamente, e isso me faz tornar-me o meu pensamento politicamente importante dentro da sociedade. Eu agradeço demais por isso. Nunca parei de estudar, sempre estou na sala de aula tentando me colocar e colocar o pensamento de vanguarda na área política e econômica. Participei de algumas campanhas políticas de vários lados, com pensamento econômico, isso, o que eu pensava, e pessoas que acreditavam no que eu também pensava. Agora, não tenho interesse hoje em estar em um cargo público de mandato. Agradeço a oportunidade que todos os economistas que votaram em mim, e também que não votaram, de me colocar como representante do conselho, e acho que faço política dessa maneira, Nonato, com o melhor que eu tenho, que eu sou economista de profissão, tenho muito orgulho da minha profissão, tenho orgulho de usar a economia no setor privado onde eu trabalho, no setor público do ponto de vista do conselho, no terceiro setor, dentro de projetos culturais como o Sana, e estar presente com o meu pensamento. Eu acho que essa é a política que não só eu faço, mas que eu encorajo todos da sociedade a fazerem dentro dos seus órgãos de classe, das suas representações, das suas associações. Eu me espelho muito, Nonato, naquele modelo inglês, onde o representante e o representado se encontram sempre, né, no bairro, no local, e eu tô toda semana pessoalmente dentro do conselho. Um dia inteiro me dedico a lá a atender os economistas, a demanda. As pessoas vão lá, sentam na minha mesa, conversam com os problemas, eu chamo, marco reuniões com representantes da sociedade, e eu acho que essa é a minha maneira de fazer política, dentro dos economistas e ajudando a quem precisar. Qual é a porcentagem de associados do Conselho que estejam ligados, com pagamento em dia, tudo, e os ausentes são maiores do que os que se fazem cadastrados? Hoje, Nonato, nós temos aproximadamente 2.000 pessoas cadastradas dentro do nosso conselho. Que é um número pequeno. É um número muito pequeno, mas nós temos muito mais economistas no nosso estado. Esse é um problema. O que eu vejo também é que pessoas ao longo dos anos pediram desligamento, né? Eu não tenho agora esses números exatos para lhe passar de quem está adimplente ou não, mas são os adimplentes são uma grande quantia. Os economistas do conselho estão com seus valores em dia, isso é bom, mas muitos deles não participam ou se desligam porque não viam essa representatividade, e eu vou tocar isso 200 vezes, né? E o meu objetivo é mudar isso, é fazer com que a gente não perca mais economistas que não saiam do conselho, mas principalmente quem está nos ouvindo
ligue no conselho, entre no nosso site, volte a se cadastrar. Nós vamos ter um conjunto de atividades para que você tenha o orgulho. Sabe o que eu acho legal? Que quando o pessoal se forma em direito, né? Aí aquela fotinha clássica com a carteirinha da OAB, né? Eu disse, nós vamos fazer os conselheiros, os estudantes de economia terem o orgulho de mostrar a carteirinha do conselho. E é esse o meu objetivo, é fazer realmente essa transformação. A Juscelene Teixeira está parabenizando, educação e emprego, o resto flui. É a Ana Maria Arruda também. Bom dia, excelente entrevista, informação de qualidade. E é que a gente realmente tem a fazer valer nessas conversas que estamos realizando durante essa semana e todos os dias no programa também. Aproveitar aqui o comentário no WhatsApp também, o Adriano Pereira, ele está elogiando a entrevista, ele defendendo também essa questão, né, da democratização do ensino, da educação financeira também para a população, né, as pessoas precisam saber mais sobre a educação financeira, sobre a economia, né, as pessoas precisam se informar mais sobre isso também. E tem uma pergunta aqui do Vandenberg, sobre a sua opinião sobre aquela lista dos 200 milionários e bilionários que assinaram pedindo aos governos para aumentar os impostos sobre eles. São 200 milionários e bilionários, né? Que somando aí os 200 bilionários, dá um total aí de 26 trilhões de dólares aí a renda deles. Olha, eu acho que eu vi essa lista, mas ela é muito mais de bilionários e milionários Não tem de brasileiro. Não tem brasileiro. Então, quando você pega países como os Estados Unidos, né, os Estados Unidos, que a grande maioria, provavelmente, de quem escreveu são americanos, os Estados Unidos tributa muito pouco. Então, quando a gente faz uma análise comparativa, tem certo sentido eles realmente quererem pagar mais, porque as disparidades nos Estados Unidos estão muito grandes. Quando a gente pega dos países desenvolvidos, infelizmente os Estados Unidos é o mais rico, mas também é o que tem maior quantidade de disparidade entre pobres e ricos. Então lá tem um problema muito grande de desigualdade social completamente diferente da Europa desenvolvida, né? Europa ocidental. O caso do Brasil eu acho um pouco controverso. Eu acho que o Brasil tributa demais, mas obviamente os ricos pagam menos impostos no Brasil. Aí você me pergunta, Igor, o objetivo então é taxar as grandes fortunas? Isso não funciona. Eu não gosto de dizer aqui filosoficamente, eu gosto de falar baseado em exemplos que ocorreram. Na França foram taxar grandes fortunas, todo mundo foi embora. E o pior, várias empresas francesas mudaram seu domicílio fiscal, diminuiu os impostos da França e essas pessoas foram demitidas porque empresas fecharam a fábrica na França e abriram na Bélgica. O outro ponto, a mesma coisa aconteceu na Noruega. O que nós precisamos na nossa reforma tributária é diminuir os nossos impostos sobre consumo, ou seja, o pobre vai pagar menos imposto porque consome proporcionalmente mais em sua renda, e tributarmos mais a renda. E o que é tributar mais a renda? É a gente diminuir imposto das empresas sobre contratações. Hoje basicamente você paga o dobro para contratar uma pessoa, você diminui o imposto de renda das empresas e você tributa o dividendo, o lucro, a operação final. As pessoas dizem, os bancos pagam, empréstimo bancário é caríssimo no Brasil, é 300%. Mas o Brasil é um dos únicos países do mundo que o banco já paga imposto quando te empresta o dinheiro, não sobre quando você paga. Então, ele já tem que pagar, pressupondo se você vai ou não pagar ele de volta. Então, a base de todos os nossos problemas, do ponto de vista de desigualdade e também de produtividade, é que o nosso sistema tributário é péssimo, tributa muito mais o consumo do que a renda. Agora, quando você resolve esse problema, o que acontece? O rico paga mais sobre o que ele ganha, o pobre tem mais renda disponível, ou seja, ele vai pagar menos imposto no que ele consome mais, e dá espaço para as empresas contratarem com mais excelência. E as empresas mesmo vão aumentar o valor do salário baseado na produtividade, não em uma teoria que alguém iluminado veio de Brasília e colocou. Agora é sempre complicado, desculpe, não. Agora é sempre complicado, a gente fala muito assim da necessidade da reforma tributária, né? Mas aí a gente sempre tem aquele medo, vai ser votada a reforma tributária no Congresso, mas são tantos interesses lá, de classes, de bancadas, que acaba se perdendo a real intenção no final, né? Você vê muito do marco das ferrovias, marco do saneamento, foi votado, mas sempre tinha alguma coisa lá dentro do projeto que não era a intenção. Deixa eu pegar um carona aqui na colocação feita pelo Yuri sobre reforma tributária.
Você é de acordo com aqueles discursos que pegam, por exemplo, até candidatos a cargos? Olha, eu defendo o imposto único, que é a solução para este país. Eu tenho mais de 150 anos de vida, só dessa vida, e ouço muito esses candidatos dizer imposto único. Não funciona porque nenhum canto do mundo foi colocado. A minha visão é pragmática desse ponto de vista. A gente tem que fazer o que deu certo no resto do planeta, né? Se a gente acha que o Brasil é um país diferente, iluminado, que magicamente tudo vai acontecer aqui diferente do mundo, isso não acontece. Então a gente tem bons exemplos de coisas que ocorrem no Brasil hoje, que funcionam, e que a gente não nota que isso também funciona no resto do país, do planeta. Vou dar um exemplo. Independência do Banco Central para controle da inflação. É uma prática de melhores exemplos. Começou na Austrália, funciona perfeitamente bem no Brasil. Agora, manter preços artificiais não funciona em nenhum canto, né? Então, o que é o exemplo básico? O que é que nós temos que fazer é, de fato, olhar os melhores exemplos de coisas que aconteceram recentemente. Eu estou falando de Coreia, eu estou falando de Japão, que são pós-Segunda Guerra, né? Eu estou falando até mesmo de países próximos da gente, né? Colômbia, o próprio Panamá. Então, quando você vê exemplos de políticas econômicas, sociais ou fiscais que deram certo, por que a gente não simplesmente adapta para as nossas versões do que a gente imaginar algo que não sabe, que ninguém debate? Agora, Yuri, o ponto é o seguinte, a gente está debatendo essa reforma há 20 anos. Aparentemente, esquerda, direita, tem um consenso que tem que fazer. Eu acho que o maior problema agora é um pouco de quais classes vão perder, serviços, indústria e comércio, como isso vai se reorganizar. Mas eu tenho uma convicção que isso vai ser aprovado nesse governo. Os últimos governos ficaram marcados por reformas, fizeram reformas, né? E eu acho que esse governo também vai querer fazer uma reforma. E eu acho que essa é a mais madura e o suficientemente necessária para avançar, até porque o cenário internacional está desfavorável. Então a gente só consegue ter um impulsionamento do PIB se a gente tiver uma reforma interna capaz de sinalizar para os investidores que de fato alguma coisa está acontecendo aqui. Estou voltando agora para a última pergunta, para um início de uma citação sua. Você citou ICMS, taxa do lixo, que precisava os integrantes do Corecon terem debatido, os economistas não fizeram isso. Qual é a sua posição em relação? Olha, isso está sendo debatido ainda, eu assumi ontem, né? Eu digo que o debate vai começar agora. Agora, esse é um questionamento que nós vamos colocar à mesa do Conselho, Nonato, mas eu acredito o seguinte. A taxa do lixo, se por um lado ela já é cobrada em diversas capitais, existe uma fundamentação básica teórica. Agora, o que eu questiono e o que nós vamos nos debruçar é como ela é cobrada. Por exemplo, ela é cobrada, eu vi muito superficialmente, pela metragem do imóvel, pela maneira como ele é construído, né? Qual é os materiais, o bairro. E eu fico fazendo um questionamento. Imagine que eu sou seu vizinho. Eu moro num apartamento de 100 metros igual a você. Eu tenho 3 filhos, uma esposa, minha mãe mora comigo e você mora sozinho. Aí é justo eu pagar a mesma quantidade do que você? Onde está a parte equânime disso? E isso foi uma piscadela de olho que eu vi muito por cima. Então, o nosso objetivo será que isso tem que ser alterado? Será que essa taxa, ao ser votada, deve continuar desse jeito? Nessas discussões dos parlamentares na Câmara, chegou-se a falar desse ponto, não? Não sei, eu digo, como eu tomei posse agora, ontem, né, nossa reunião de posse, estarei fazendo esse convite, esse debate, isso ainda está sendo votado, né, não foi totalmente aprovado. Bom que a Câmara também chame. Exato, a Câmara, faço aqui o convite para os vereadores que estão debatendo isso, para que se aproximem do Corecon. Nós vamos nos debruçar fortemente sobre esse tema, porque é um tema que muda a vida de todas as pessoas. A vida de muita gente. Mas é como eu disse, há análises que tem que ser feitas no grau de profundidade, como essa da quantidade de pessoas em cada casa. Eu quero lhe agradecer a presença aqui e esperar que, nas vezes que a gente possa necessitar da sua palavra, da sua análise, estaremos sempre junto com o Corecon e com você. Agradeço, Nonato, agradeço, Yuri, e agradeço a todos da Jangadeiro Band News FM. Muito obrigado.